Oi, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar, a partir deste momento, o programa Opinião na TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Muito bom poder estar começando mais uma semana com você e a gente espera que seja uma semana saudável, produtiva e abençoada por Deus, acima de tudo abençoada por Deus, né? Como vai? Vai bem? Que você esteja bem, que você continue bem. Cá estamos nós, abrindo mais uma opinião, hoje conversando com o presidente da OAB Mato Grosso, Leonardo Campos, está aqui, postos, bonitinho, né? Ajeitadinho, chegou esbaforido, chegou agora há pouco, mas chegou a tempo e vamos conversar aí sobre muitas coisas, prerrogativas dos advogados, né? Eu sei que tem aí uma série de situações aqui em Goiânia e ainda mais o trabalho do advogado também em tempos de pandemia e a sua participação, seja você advogado ou não, caso você tenha alguma dúvida, o Leonardo Campos está aqui a postos para responder ao vivo, no Opinião desta noite, opinião que tem também Lorenberg Alves. Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores e muito obrigado por estar conosco por mais essa semana. Verdade, você pode interagir conosco, 99932-2529 é o WhatsApp do Opinião aqui ao vivo para você, tá aí na tela, 99932-2529. Leonardo Campos, muito bom recebê-lo aqui, viu, mais uma vez, e é bom falar das coisas aí do advogado mato-grossense propriamente, não é? Porque a gente fala muito aí das causas e dos operadores de direito, dos advogados propriamente, a gente fala muito pouco. E eu gosto de trazer o OAB aqui para falarmos sobre isso, porque é um trabalho, eu sei que é árduo e que nem sempre é respeitado. Eu já vou abrir sobre o programa com esse tema, que são as prerrogativas, não é? E eu sei que teve na semana que passou, rapaz, uma situação chata ocorrida aqui em Cuiabá. Daqui a pouquinho eu já te falo quem foi a advogada. E uma situação também que houve lá em Goiânia de um advogado que foi espancado, não é? E a OAB, pelo que eu sei, não se calou, né? Lá em Goiânia foi o doutor Orcélio, não estou enxergando direito, é o senhor Orcélio Ferreira, e aqui em Cuiabá foi a doutora Deise Cristina. E aí, rapaz, esse pessoal não está abandonado não, né? Boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, professor Lemberg, mais uma vez um prazer, uma honra estar aqui presente, tamanhas personalidades da imprensa mato-grossense, levando informação de qualidade, como sempre faço questão de ressaltar, a todo o público do Mato Grosso, e a internet não tem fronteira, faz com que um programa de tamanha qualidade chegue para todos os cantos do planeta, todos os cantos do mundo. Com certeza, Paulo, aliás, a gente até discutia aí nos grupos de WhatsApp, em reuniões, podem falar o que quiser, menos que a OAB, essa gestão, e até mesmo a gestão da OAB Nacional, não defenda a advocacia. Isso é a marca da nossa gestão, nós temos como bandeira primeira dos nossos desafios a defesa intransigente das prerrogativas da advocacia. E por que isso? O professor Lemberg, que é um estudioso, que conhece da legislação, conhece a história propriamente dita, porque prerrogativas não são privilégios. Prerrogativas são garantias do cidadão de que terá um profissional da advocacia, advogado ou advogada, atuando na defesa dos seus direitos ou na busca pela distribuição da justiça de forma independente, autônoma e sem qualquer hierarquia ou subordinação para com os demais atores do processo. E aí, quando eu digo demais atores do processo, eu estou dizendo as forças policiais, Polícia Civil, Militar, delegados, juízes, promotores, desembargadores, ministros. Então, toda vez que um advogado ou uma advogada tiver uma das suas prerrogativas aviltadas, violentadas, fragmentadas, tenha certeza que lá estará a voz firme da Ordem dos Advogados do Brasil, bradando não só num ato de desagravo, mas também tomando as providências cabíveis, como, por exemplo, representações nas corregedorias, oferecimento de denúncia e solicitação de ingresso da ação penal por abuso de autoridade, agora aprovada também pelo sistema OAB, um trabalho duro da OAB na Câmara, a criminalização da violação das nossas prerrogativas, e agora em Goiás, por proposição nossa, representando o Colégio de Presidente, porque eu coordeno o Colégio de Presidente, junto com o Conselho Federal, nós ingressamos com ação de danos, uma ação civil pública por danos morais coletivos contra o Estado de Goiás. Porque hoje, no caso de Goiás, e estamos avaliando aqui no caso de Mato Grosso, o policial, no caso do doutor Orcélio, a quem comparecia ao ato, representando o Colégio de Presidente, ele foi quase que torturado, liberou a tortura.
que ele estava algemado, imobilizado, além dos tapas, ele sofreu inúmeros socos, já devidamente imobilizado. Dos policiais. Dois policiais, e o advogado não é incompatível com a algema. A súmula 11 do Supremo é muito clara, e nós profissionais da advocacia não podemos estar sujeitos a isso. Então nós ingressamos também com uma ação de indenização por dano moral coletivo, pedindo que o Estado de Mato Grosso repare a ofensa coletiva perpetrada à advocacia enquanto atividade, enquanto agente essencial da administração da justiça. Obviamente que esses recursos serão destinados a reparelhamento, ao fundo, não vai para o advogado, vai para o fundo que visa exatamente capacitar e etc. esses profissionais. Esse lá de Goiás é Mato Grossense, ele, o doutor... Não, goiano. É goiano, né? É. Porque foi um ato que chamou muita atenção, realmente. E quando acontece isso, só queria antes chamar o Lorenberg aqui, além do ato de desagravo, tem também isso que você falou aí, né? As representações que podem ir até... Ela escamba pela representação na corregedoria, que vai apurar a conduta ética, vamos dizer assim, a conduta do profissional no exercício da sua atividade, da autoridade, corregedoria do órgão. Fora isso, nós vamos intentar, obviamente, as ações criminais, por abuso de autoridade, por tentar reconhecer a criminalização, a violação às nossas prerrogativas, que hoje é crime, violar prerrogativa da advocacia, crime, já sancionada pelo Congresso Nacional, assim como foi sancionada a lei do abuso de autoridade. Foram quase que concomitantes as duas legislações tramitando. E agora também, uma inovação que trouxemos, foi a ação civil pública por improbidade administrativa. Inclusive lá em Goiás, além da indenização a ser paga pelo ente estatal, nós estamos pedindo a perda do cargo. A perda do cargo desse agente público, e certamente o faremos aqui em Mato Grosso. Lá em Goiás, o que a gente citou aqui, doutor Orcélio, teve a questão de violência física, né? Sofreu violência física. Aqui, a doutora Ele foi agredido, Paulo. Ele foi agredido. E aqui no caso que a gente citou da doutora Deise, há uma situação que ocorre muito. Eu, quando era repórter policial, né? Repórter de fazer cobertura policial, via muito disso, né? Advogado ser desrespeitado em delegacia, por exemplo, né? O que aconteceu com a doutora Deise aqui parece que foi mais ou menos isso, uma afronta aí na delegacia enquanto ela acompanhava aí um cliente. Ela também foi algemada. Ela foi algemada? Foi algemada, foi conduzida pela advocacia para a delegacia algemada, e ali foi um caso, assim como de Goiás, mas aqui também, e Paulo, quero deixar muito claro o respeito que temos pelas forças policiais, tanto civil como militar. Nós temos inúmeras parcerias com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, várias reuniões das polícias são feitas no auditório da UAB, nós cedemos o auditório da UAB gratuitamente, temos uma bela relação com o doutor Mário Demeval, que é delegado-geral da Polícia Civil, e a gente não generaliza. Houve ali uma situação pontual de um policial que retratou tudo, é um exemplo daquilo que não pode ser feito. Inclusive da abordagem para imobilizar a advogada. Obviamente que nós estamos falando de uma mulher obrigatoriamente para ser imobilizada. Se é que podemos admitir, e não está em cogitação isso, ela teria que ser abordada por uma policial feminina e não por um policial masculino. Lorenberg, desculpa ter me alongado aqui, mas eu queria só esvaziar esse assunto aí. Mas que pode continuar, se você tiver a fim de... Presidente, antes de mais nada, a nossa alegria, mas uma alegria dupla. Primeiro, porque eu estou diante do presidente da Ordem dos Advogados no Mato Grosso, e segundo, pela sabedoria, pelo conhecimento, e que nos orgulha e, acima de tudo, enriquece muito o nosso programa. Eu vou sair um pouquinho fora, presidente, desse assunto, para trazer um outro item que me parece importante. O senhor e mais toda a diretoria da OAB em Mato Grosso estiveram reunidos com o governador Pedro Tax no dia 24 de fevereiro de 2016. Naquela oportunidade, o senhor chegou a dizer o seguinte, entre aspas, a ordem não pode se furtar de auxiliar a administração do Estado e que faremos uma parceria republicana. Fecham aspas. E aí eu tenho 3 perguntas a fazer ao senhor nesta direção. A primeira delas, essa parceria, presidente, de fato, ela se viabilizou, ela se concretizou? Olha, o professor Lemberg, como sempre, é um historiador que busca os fatos e nos dá a oportunidade de dizer. Infelizmente, com todo o respeito que tenho pelo colega advogado, hoje o governador Pedro Tax é um advogado, exerce a sua profissão, muito pouco
houveram muito poucas parcerias da ordem com o governador Pedro Táxi. A ordem ela não tem, é importante dizer, né? Ela não tem vinculação política partidária. Eu costumo dizer por onde passo que nós não somos situação ou oposição. Nós não somos de direita nem de esquerda. Nosso partido é o Brasil e a nossa ideologia é a Constituição. Ponto. Mas nós relacionamos com o poder público. Não há forma de ascensão social ou de prestar assistência social se não for para a política. A política é um instrumento importante de transformação social da sociedade. Social da sociedade, quase que um pleonasmo, mas da sociedade. E nós estamos à disposição em todos os níveis de governo, e não só aqui. Por exemplo, nós temos bela parceria com o atual governo, com o governador Mauro Mendes, por exemplo, do sistema carcerário. Estive agora com o secretário Alexandre Bustamante visitando a PCE, onde lá a OAB é uma das signatárias de um termo de ajuste de conduta que destina dinheiro para o Conselho da Comunidade e esse dinheiro oriundo de condenações criminais está voltando em obras para a maior revolução no sistema penitenciário já vista no estado de Mato Grosso, está aqui na PCE, aliás, sendo exportada para o mundo. Cada preso na sua cela, na lotação específica da cela, cada preso com sua cama, não vai mais precisar ter a interferência externa, maliciosa, perniciosa do sistema. Nós temos parceria, por exemplo, com o Conselho da Defesa da Mulher, presidida pela Glaucia Amaral, Conselho da Infância e Juventude, do Idoso. Todos esses conselhos, a maioria deles reúnem na Ordem dos Advogados do Brasil. Felizmente, naquele momento, e aqui sem entrar no mérito, a OAB não teve parcerias com o governo Pedro Táxi. Ao contrário, nós tivemos uma relação de muito embate, de muita cobrança, e nós sempre na defesa da sociedade civil organizada. A Grampolândia foi um exemplo disso. O senhor já respondeu a segunda questão, e a terceira eu gostaria de explorar um pouco mais. O senhor e a diretoria da Ordem foi convidado em algum momento pelo governador ou por representantes do governo a conversar, a bater papo a respeito disso? Disso? A respeito de uma parceria, de uma conversa... Do governador Pedro Táxi? Não, com o governador Mauro Mendes. Não, o governador Mauro, como eu disse, nós temos inúmeras ações em conjuntos. Por exemplo? O sistema penitenciário é uma delas. Nós capitaneamos aí, através do secretário-geral Flávio Ferreira, essa viabilização de recursos para o sistema penitenciário. Nós temos parcerias disso, Conselho de Defesa do Direito Estadual, Defesa do Direito da Mulher, presidida pela Glaucia Amaral, advogada, procuradora do Estado, Conselho do Idoso, Conselho do Consumidor, nós temos o vice-presidente do Conselho do Consumidor eleito, Conselho Estadual, o advogado Fábio Nunes. Nós temos com o governador Mauro Mendes, talvez isso para a sociedade que eu estou dizendo. Mas para a advocacia, por exemplo, nós solucionamos o que não conseguimos solucionar no governo Pedro Táxi, a questão dos honorários da advocacia dativa. O governador Mauro Mendes fez um compromisso conosco, ainda enquanto era candidato, que se vencesse as eleições, teria como um fator importante do governo do Estado o pagamento da advocacia dativa. Buscando aí na imprensa, vocês verão, o passivo era de quase 45 milhões. Na nossa gestão, isso foi uma das principais bandeiras nossas. O advogado dativo, para o seu telespectador que não é do mundo jurídico e não conhece, é aquele onde não há a atuação da defensoria, o pobre, o carente, na forma da lei, é assistido por um advogado privado que é pago pelo Estado. Isso, o advogado trabalha, executa a sua função e não recebia. No governador Mauro Mendes, nós já tivemos, segundo dados que o Procurador-Geral do Estado me passou, de maio, junho, já pagaram-se 20 milhões de reais de honorários da advocacia dativa. Isso é um exemplo de uma bela parceria. Assim como essa, nós temos várias outras parcerias com o governo do Estado, nós estamos presentes em grande parte dos conselhos estaduais e municipais, e repito, não é só aqui. A nossa parceria ela é republicana e independente. Nós estamos ali como fiscal da sociedade. Para você ter uma ideia, professor Roberto, todos os eventos em que há participação do governo, o governador Mauro Mendes se fez presente na OAB, como citando agora um exemplo recente, a audiência pública da BR-163, onde nós recebemos 2 ministros do Estado, o ministro Tarcísio e o ministro André Mendonça, futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. Esteve presente lá o governador do Estado, esteve presente 7 deputados federais, esteve presente 12 deputados estaduais, os 3 senadores da República, tratando de um tema de interesse da sociedade, mas não só da sociedade mato-grossense, da sociedade brasileira, que é a conclusão da duplicação das obras da BR-163, que, em razão da Operação Lava Jato,
a concessionária entrou numa inadimplência contratual visível, inaceitável. Se não fosse o trabalho da OAB, e aqui cumprimento a advocacia na pessoa do presidente da nossa comissão da BR-163, o advogado Abel Sgorese, nós não teríamos destravado, que culminará com a assinatura do TAC, que permitirá a troca de acionista e, portanto, um prazo para a duplicação da BR, do trecho de Posto Gil a Nova Mutum, Sorriso, Lucas, Sinop. Isso foi tudo trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, na cobrança em nome da sociedade civil organizada. Ok, terceira respondida. Você falou aí do advogado ativo, esse advogado privado, no caso, para suprir aí, dá uma força ali, porque os defensores às vezes são limitados e tudo mais, aí o governo lança a mão dessa possibilidade aí do advogado privado. Que critérios são usados, Leonardo, para o governo chamar? Realmente esse, não tem uma demanda muito grande aqui, precisamos de tal advogado em tal lugar, e aí entra, como é que se dá a tratativa para que ocorra isso? Primeiro, Paulo, diante da liberdade que temos, da amizade que temos do professor Lemberg, me permita apenas fazer uma correção, não é dar uma força, não. O advogado da ativa é responsável único pelo acesso à justiça do cidadão mais carente no estado de Mato Grosso, onde não tem a presença da Defensoria Pública. Então ele não dá uma força, não. Ele é o único instrumento capaz de propiciar ao carente o acesso à justiça. Então, como que funciona? Onde não há a Defensoria Pública, os processos não podem ser impulsionados sem a presença de um advogado. Então, o juiz da comarca nomeia um dos advogados daquela comarca por uma lista de nomeação por ordem cronológica. Geralmente, a OAB encaminha essa lista com todos os advogados que queiram fazer dativo, e o juiz vai nomeando por processo. Esse advogado, ele atua no processo e o juiz arbitra os honorários advocatícios. Aí que nós chamamos de honorário da advocacia dativa. De posse do arbitramento desse honorário, eles pedem uma certidão, ele pega essa certidão e executa o Estado de Mato Grosso, e após transitado em julgado a execução, ele entra numa fila de pagamento que é feito através de recursos da Secretaria de Fazenda repassados para a Procuradoria-Geral do Estado. Veja bem, e me permita aqui até alongar um pouco nessa resposta. O advogado atuou no processo, defendeu, praticou todos os atos na defesa do cidadão, terminou aquele processo e expede uma certidão. De posse dessa decisão, pasmem o senhor, ele precisa entrar com uma ação contra o Estado para receber a certidão de crédito que foi habilitada pelo juiz. A ação de execução transita em julgado, ele entra numa fila. No governo passado, essa fila era interminável. Você não tinha nenhuma noção de quando você receberia aquilo que você já trabalhou. Já colocou na época do papel, o papel do seu escritório, e na época do processo eletrônico, certificado digital, internet, secretária, combustível, porque você tem que ir até o fórum realizar audiência, tudo às suas expensas. O que nós estamos idealizando? Um negócio jurídico processual com o Estado do Mato Grosso, que o advogado vai pular essa fase. Qual? Ele executou, recebeu a sua certidão de crédito, ao invés de executou o serviço, recebeu a sua certidão de crédito, ao invés de entrar com uma ação de execução em face do Estado, ele vai pegar essa certidão de crédito e dar entrada diretamente de via online na Procuradoria-Geral do Estado e receber os seus honorários pela via administrativa. Esse é o nosso trabalho. Ok, então tá aí, tá explicado, não é dar uma força, também não falei da forma pejorativa, dá uma significativa contribuição, não é, e de protagonista, não de coadjuvante, porque aí ficou parecendo que fosse uma coisa de coadjuvante. Não, o advogado vai lá e faz bonito e recebe. Nesse governo está recebendo, viu? Segundo consta aí, o governo está pagando, o atual governo está pagando aí aquilo que é prestado em termos de serviço pelos advogados privados. Opinião está entrevistando nesta noite aqui o Leonardo Campos. Leonardo que é candidato aí, tem eleição, tem candidato à reeleição, tem eleição em novembro, rapaz. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui. E você pode participar conosco também via WhatsApp, 999322529. A gente volta já, um instante só. Cá estamos de volta ao vivo com o seu Opinião, com o nosso programa Opinião, na TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Olha, estamos entrevistando aqui hoje à noite
o Leonardo Campos, que é o presidente da OAB Mato Grosso, que continua a responder nossas perguntas, né? Inclusive essa que eu deixei no bloco anterior aí, não sou candidato não, é ou não é, enfim. Eu quero antes, porém, de seguir aqui com a entrevista, destacar o que há de mais importante neste momento no www.gazetadigital.com.br. Acompanhe conosco informações aí sobre a Covid, para começar. A jovem de Várzea Grande, mais 40 pessoas morrem de Covid-19 em 24 horas, olha só. Jovem de 29 anos da cidade de Várzea Grande e outras 40 pessoas morreram vítimas da Covid-19 nas últimas 24 horas em Mato Grosso, como apontam dados do boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta segunda, dia 2. Conforme a atualização da Secretaria, Mato Grosso passou a contabilizar 491.619 contágios, dos quais em 467.575 casos, as pessoas infectadas se recuperaram da Covid-19. Contudo, em 12.836 ocorrências, as vítimas não resistiram e morreram por conta das complicações. Ainda, de acordo com a pasta, a unidade de terapia intensiva, no caso, as unidades, né, as UTIs do Estado, estão com taxa de ocupação de 79,16%, enquanto o mesmo índice para enfermarias está na casa dos 30%. Ambos os números dizem respeito à taxa de uso para leitos adultos. Outro destaque aí, no Gazeta Digital. Ex-secretária de Saúde de Cuiabá, Elisete Lúcia de Araújo, afirmou ter sido fortemente pressionada por empresários que forneciam medicamentos à Prefeitura de Cuiabá entre 2017 e 2018, período em que esteve no comando da pasta na capital. Em depoimento à CPI dos medicamentos vencidos na Câmara de Vereadores, na tarde de hoje, segunda, a servidora afirmou que foi reprimida por não aceitar, aspas, fraudar a aquisição de remédios no município por meio de um sistema de troca conjunta. Um sistema de troca, segundo ela, as empresas contratadas para fornecer os medicamentos entregavam produtos diferentes dos que eram faturados pela Secretaria Municipal de Saúde, o que dificultava o controle do estoque. Na época, esse fornecimento era feito pela Northfarm, que deixou de vender remédios para a Prefeitura para gerir o Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos de Cuiabá, CDMIC. E tem um terceiro destaque, só para dar uma atualizada em você sobre a questão de aulas, não é? O secretário de Estado de Educação, o Alan Porto, afirmou que mesmo as cidades com classificação de risco muito alta de contágio pela Covid-19, elas retomarão as atividades escolares no sistema de ensino híbrido. Conforme o gestor, os municípios que se enquadrarem nessa classificação funcionarão de forma diferente das demais cidades. Atualmente, o plano retorno prevê 50% da capacidade total, mas para os casos de contágio muito alto, as turmas funcionarão com 30%. Mais detalhes dessa informação aí no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Você vai capaz de achar também lá aquilo que aconteceu ontem, aquele massacre que houve lá dos rubro-negros contra o Corinthians, né? Então, foi ontem, né, Lorenberg? O Flamengo ganhou você não é corintiano não, você é santista. Mas os corintianos sabem do que eu estou falando, né? Saudações. Tem informações, inclusive tem até vídeos lá no Gazeta Digital para você rever aquele show. O Leonardo Campos, é flamenguista não? Não, né?
Vascaíno, né? Cara de vascaíno. Doente, flamenguista doente e feliz. Tá feliz, então. Renato, até a comissão técnica do Flamengo a direção vai rever, porque no Corinthians só foi 3, né? Só foi 3. Aliás, dos últimos confrontos que eu postei nos grupos, aí foi 18 gols contra 2 do Corinthians nos últimos 5 confrontos. Acho que aí... Ontem literalmente tiramos o pé, respeito aos nossos co-irmãos corintianos. 3-1, fora o baile, né? O baile fora o baile, bem colocado. O baile foi... Lorenberg Alves. Presidente, eu vou trazer um trecho da fala do senhor numa entrevista no Consultor Jurídico do dia 18 de janeiro de 2019. Tem um trecho que eu gostaria muito de um comentário, até para ajudar o amigo telespectador que não é da área, possa entender melhor isso aqui. Entre aspas, existem alguns juízes e algumas secretarias que ainda ousam não acreditar em favor do advogado a quota parte do seu cliente. E o advogado, tendo procuração com poderes para tal, tem o direito de levantar a integralidade dos honorários, ainda que a quota parte seja do seu cliente. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito desse trecho, que é inclusive a entrevista que o senhor deu. Sim. É que o advogado constituído nos autos e com poderes expressos na procuração, para receber e dar quitação e levantar o alvará, ele deve e pode, salvo se ele abdicar desse direito, receber todos os valores que são por direito do seu constituinte e depois desses valores estarem creditados na sua conta, que é o que nós chamamos a expedição do alvará, ele faz a prestação do cliente, deduz os seus honorários sucumbenciais e contratuais e repassa a parte do cliente. Alguns juízes insistiam em não fazer o levantamento desses recursos em favor do advogado, mesmo tendo a procuração nos autos que lhe outorgava poderes ou nos outorga poderes para tal. Então, muitas vezes ele pedia, por exemplo, para que o advogado juntasse o contrato de honorários e ele repartia os alvarás. A parte do advogado, a parte da parte para a parte. O que demandava aí, por exemplo, a parte humilde, sem condições, hoje todo um processo eletrônico, primeiro, subentendido, uma desconfiança com a atuação do advogado. O advogado com poderes na procuração, se ele pode ingressar em juízo para defender um direito do cliente, ele também pode receber devidamente autorizado pelo cliente tudo a 100% da quantia e depois ele presta contas ao cliente. Eventualmente, se um advogado, por exemplo, ou o cliente não ficar satisfeito com a prestação de contas, ele pode, inclusive, buscar o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB e lá fazer uma representação em face do advogado, solicitando a prestação de contas. Então, quem fiscaliza o advogado é a Ordem dos Advogados da OAB do Brasil, na esfera ética. Então, com poderes, é direito do advogado receber 100% dos valores depositados, salvo ele, advogado ou advogado, optar para que os valores sejam fracionados em 2 alvará, do cliente para o cliente, dele para ele. O Leonardo Campos, Léo Capataz, você pode chamar de Léo Capataz? Fica bravo, não, né? Não, imagina, para mim é uma honra, um orgulho de você saber disso. Chamando de Léo Capataz. Não, imagina. Ele é conhecido carinhosamente como Leonardo Campos, que é o batismo, e Léo Capataz pelos mais próximos aí. Leonardo, essa visitação de cidades do interior, rapaz, isso é coisa de candidato. Eu tenho acompanhado as informações que Vossa Senhoria tem visitado para baixo e para cima aí as sedes da OAB, Mato Grosso adentro. Isso é coisa de quem é candidato. Aí eu falei agora há pouco no bloco anterior, candidato em novembro. Você disse que não. É ou não é? Que história que é essa? A presidência da OAB não. A presidência da OAB, já dei a minha contribuição, graças a Deus. Mas pode? O regimento permite? Permite sim. Eu aproveito aqui, professor Lorenberg, esse espaço. Talvez no período eleitoral não tenha mais oportunidade de voltar aqui como presidente da Ordem. Eu encerro um ciclo na Ordem de 6 anos. Ganhamos a eleição em 2015, fizemos o primeiro mandato em 2016, 17, 18, fomos reeleitos, reconduzidos à presidência numa eleição histórica da OAB Mato Grosso, eleição em 88 anos, a primeira eleição em chapa única, e agora nesse ciclo se encerra em 31 de dezembro de 2021. De modo que quero aqui nesse programa muito importante, me desculpa, e de grande atuação, agradecer cada colega advogado que esteve comigo, ajudando direto ou indiretamente a administrar a Ordem nesses últimos 5 anos e 7 meses.
se a ordem está bem avaliada, se hoje é uma instituição respeitada, eu devo ao trabalho voluntário de você, colega advogado, que me mandou uma mensagem de carinho, uma mensagem de apoio, uma crítica. As críticas nos fazem crescer e avançar e amadurecer. Então eu quero dividir o sucesso de nossa gestão com cada um dos senhores. Muito obrigado por ajudar a construir essa instituição que, como eu disse, é uma instituição extremamente séria, respeitada e hoje detém a credibilidade em todo o cenário estadual. E respondendo à sua pergunta, Paulo, essa foi uma das críticas que nós sofremos, porque nós temos um programa que iniciamos lá em 2019, depois foi interrompido em 2020, que é o Ao Encontro da Advocacia. Assim como a crítica das prerrogativas, que podem falar tudo o que quiserem, menos que essa gestão, que é a nossa gestão. Virou as costas para o advogado? Virou as costas para o advogado. Esta também é uma marca da nossa gestão. Vou te dar um dado aqui, professor Lindenberg e Paulo. Até 31 de dezembro, nós teremos rodado 500 mil quilômetros. 500 mil de quilômetros nós vamos rodar no estado do Mato Grosso. Em 6 anos? Em 6 anos, 2016 para cá. O sistema OAB. Então eu sou frequente, nós somos a diretoria da ordem, aliás, é um compromisso. Nós somos eleitos para representar o advogado da capital e do interior. O advogado do interior paga a mesma anuidade que o advogado da capital. E absolutamente não esperem desta gestão que conheçam o interior do estado pelo Zoom, que conheçam o interior do estado pelo meio virtual. Não, nós somos a gestão do encontro, nós somos a gestão que vai até o advogado onde ele está. Eu conheço o advogado de Vila Rica, Barra do Garça, que foi a última região que fizemos, passando por Confresa, passando por Canarana, Nova Chavantina, Água Boa, Barra. Nós tivemos na região de Colíder, Peixoto, Alta Floresta, Sinop, Rondonópolis. Não importa o tamanho da subseção. Nós andamos agora, Paulo, nós fomos a Alto Garça, Alto Araguaia. Alto Garça nunca tinha recebido uma diretoria da OAB. Nós fomos a diretoria da OAB em peso em Alto Garça. Aí querem falar que nós estamos fazendo política. Colega advogado, vai ser importante você ter esse pleito eleitoral novamente, para você saber, aquele que critica a ida da OAB para o interior do estado é que vai administrar a substituição do ar-condicionado aqui da capital. Essa gestão não é a nossa. Nós temos um compromisso com o advogado do interior. Repito, 500 mil quilômetros desde 2016. Se você me perguntar em cada subseção desse estado, nós já fomos mais de uma vez a cada ano. Nós temos 29 subseções nesse estado. Te dou exemplo, Alto Araguaia. Alto Garças, que pertence a Alto Araguaia, a subseção Alto Araguaia, tem 22 advogados. Ora, 22 advogados, nós temos qualquer escritório médio porte aqui em Cuiabá, com 22 escritórios. Se eu precisasse ir lá para fazer política, preferencialmente eu ficasse aqui em Cuiabá. Numa tarde eu falaria com 1000 advogados, mas não. O nosso compromisso não é esse, porque você, colega advogado do interior, é tão importante quanto o colega advogado da capital. E o nosso compromisso é, queiram ou não, aceitem ou não, os guerreiros de WhatsApp que aparecem de ano eleitoral, até 31 de dezembro nós vamos ao interior do estado, ao encontro da advocacia. Então já estou avisando os guerreiros de WhatsApp, não adianta ficarem revoltados, que o nosso compromisso é com a advocacia do interior. Nós estamos com o pé no acelerador e vamos acelerar ainda mais, porque nós ficamos um ano sem poder andar ao estado. E eu relembro, para fechar esse tema, quando iniciou a pandemia, 19 de março, nós estávamos fazendo Juína, Juara, Alta Floresta, Colíder. Nós dormimos em Juara. No dia 18 de março, retornamos para Cuiabá no dia 19, andando o interior do estado do Márcio Mulher, quando fomos surpreendidos pela pandemia. Então nós ficamos esse longo período sem andar, conseguimos andar em dezembro do ano passado, fizemos 10 cidades, planejamos finalizar em março, não conseguimos porque a pandemia novamente voltou a subir, mas agora, tão logo ela cedeu, deu sinais de possibilidade de reuniões presenciais, nós fomos ao interior e vamos continuar indo. Os guerreiros do WhatsApp estão avisados. Presidente, mais uma vez aqui eu vou fazer uso de um trecho da entrevista do senhor, exatamente no dia 18 de janeiro de 2019. Naquela oportunidade, entre aspas, o senhor dizia o seguinte: hoje ainda é a morosidade do Poder Judiciário. Há que se reconhecer que a segunda instância tem funcionado relativamente bem e célere, mas ainda há deficiência de modo geral na primeira instância, devido à falta de servidores, de juízes e o próprio acesso à justiça. Fecham aspas. Eu tenho 3 perguntas a respeito disso. A primeira delas, presidente, se essa entrevista ao consultor, site consultor jurídico, fosse hoje
O senhor repetiria esse trecho aqui, literalmente, textualmente? Repetiria, infelizmente repetiria. Nós mantivemos um diálogo permanente com o Poder Judiciário, um diálogo de respeito, autonomia, construindo caminhos para melhorar a prestação jurisdicional. E eu repetiria e diria novamente o que eu disse. O Tribunal de Justiça, segunda instância, nós temos que reconhecer a celeridade. Nós temos aí câmaras no tribunal que estão julgando, por exemplo, recurso de apelação, mérito do recurso de apelação, com 90 dias, 120 dias. Nós temos agravo do instrumento sendo julgado com 90 dias, com 45 dias. Ou seja, isso é dar a resposta para a sociedade. Mas nós ainda temos um problema na primeira instância. A primeira instância, por ausência de juízes, por ausência de servidores que estão a se aposentar, ainda há uma ausência de celeridade ou uma celeridade não desejada. Nós temos aí muitos juízes acumulando 2, 3 comarcas. É ruim a acumulação, mas ela ainda é aceitável numa comarca como Cuiabá. Mas você pega quando acumulam cidades distantes, ora, você mesmo com o processo judicial eletrônico tem juiz acumulando comarcas a 200, 300 quilômetros, como essas que nós visitamos aí no Araguaia. Isso se resolve como? Se resolverá com o concurso de juiz, que quero aqui, aproveitando a oportunidade, trazer em primeira mão para a advocacia. Essa foi, inclusive, e vocês da imprensa acompanharam isso, que a ordem disse ao Poder Judiciário, olha, nós não precisamos, nesse momento, do aumento de número de vagas de desembargadores. Eu não sei se vocês se lembram, nós temos 30 desembargadores no Tribunal de Justiça e existe já a aprovação para que esse número vá para 40. E a ordem tem um representante, terá um desembargador indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Mas nós fomos até ao presidente Carlos Alberto, e atualmente a presidente Maria Helena, e a presidente Maria Helena, até por ser oriunda do 5º Constitucional, ter advogado grande parte da sua vida, construiu a sua carreira na advocacia, entendeu que neste momento o pleito a prioridade era destinar os recursos para colocar juiz no interior do Estado. Mais um compromisso da nossa gestão com você, colega advogado do interior do Estado. E suspendeu por hora a nomeação dos desembargadores, o processo do 5º Constitucional hoje não está em andamento, e deu andamento ao concurso para juiz, que a presidência da comissão do concurso é do ex-presidente do tribunal, desembargador Carlos Alberto. A prova oral estava impossibilitada de ser realizada em razão da pandemia. Agora conseguimos destravar a prova oral, o Poder Judiciário está realizando essas provas e a possibilidade de finalizar o concurso será agora entre agosto e setembro. E nós já temos a garantia e os recursos já nos cofres do Poder Judiciário para a nomeação de pelo menos 25 novos juízes para o Estado de Mato Grosso. Isso trará um juiz por vara? Não, ainda não teremos esse sonho de consumo, vamos chamar assim, mas teremos pelo menos um juiz em cada comarca. Isso trará celeridade aos processos. O concurso, mas o concurso tem que acontecer, o concurso para juiz. Já aconteceu, está na prova oral, finalizando a prova oral. Pelo que eu entendi, então, não com um número suficiente para distribuir. Não, por exemplo, na prova oral passaram 200 candidatos. Entendi. Então vão ser selecionados, vai formar o cadastro reserva, mas a posse imediata será dada para 25 juízes. Ok, não, que é verdade, porque agora a expectativa é que essa posse ocorra, não é? Em detrimento, inclusive, daqueles que estavam previstos para os desembargadores, para os 10 desembargadores que foram aprovados para tomarem posse, né? A decisão, eu acho que é acertada. Não sei se foi da doutora Maria Helena, presidente do tribunal, mas que, aliás, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, porque parece que vem fazendo um trabalho muito bom em tempos de pandemia para o advogado, inclusive, porque agora parece que as coisas estão voltando em termos de andamento, não é, para o trabalho do advogado. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. Estamos conversando com Leonardo Campos, presidente da OAB de Mato Grosso, um instante só. Muito bem, estamos de volta aqui ao vivo com o programa Opinião, hoje entrevistando Leonardo Campos, da OAB, presidente da OAB Mato Grosso. Professor Lorenberg, gostaria muito que o senhor abrisse aqui o bloco de perguntas para o presidente da OAB. Presidente, no bloco primeiro, logo no final, você falou muito da Defensoria Pública. E é exatamente o foco dessa questão que eu vou levantar agora. No dia 25 de agosto de 2017, o senhor recebeu o defensor-geral, que na época era o Silvio Jefferson de Santana, juntamente com o primeiro e segundo subdefensores gerais, Márcio Dorileu e Caio Zumiotti. Na oportunidade, o defensor-geral chegou a dizer o seguinte: olha, a Defensoria e a OAB são instituições parceiras. E aí que vai a minha pergunta.
qual é a parceria existente entre a Defensoria e a OAB? Essa parceria é exatamente da busca pela distribuição de justiça. A Defensoria, sob a nossa ótica, obviamente, eu sou um extremo defensor, aspas, defensor da Defensoria, a tenho como uma entidade essencial à administração da justiça, fundamental, é a assistência ao mais carente, ao mais pobre, na expressão que a lei assim impõe, e as parcerias precisam ser de mão dupla. Por exemplo, na questão do dativo, onde não há um defensor por ausência de dotação orçamentária, por ausência de recursos, insuficiente de recursos, quem faz esse papel são os advogados dativos e devem, assim como nós respeitamos o trabalho do defensor público, também ter o respeito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. E, obviamente, a essa época, conforme a reportagem diz, nós até mesmo desde 2015 para cá, 2016 para cá, quando assumi a ordem, nós tivemos sempre uma parceria de mão dupla com a Defensoria. O presidente da OAB, Leonardo Campos, a doutora presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Maria Helena Póvoas, parece que deu uma... eu não estou fazendo comparação com a gestão anterior, não é? Mas em tempos de pandemia, parece que tem acertado, né? Abrindo aí, flexibilizando o atendimento nas unidades aí, no fórum e tudo mais. Como que você avalia o trabalho do Tribunal de Justiça nesse momento para o advogado? Paulo, muito obrigado pela pergunta, é importante, eu quero deixar muito claro, e já tive a oportunidade de fazê-la aqui, inclusive no programa Opinião, a parceria que nós tivemos extremamente republicana, salutar e de entregas de resultados para a advocacia com o desembargador Carlos Alberto, como foi presidente do tribunal. Aliás, na nossa gestão, eu passei com vários presidentes, nós fizemos uma gestão extremamente participativa e colaborativa. Eu me recordo do desembargador Rui Ramos, do desembargador Paulo da Cunha, desembargador Carlos Alberto e agora a desembargadora Maria Helena, que foram os presidentes com quem eu, enquanto presidente da ordem, estava na presidência do tribunal. E todos, absolutamente todos, fizeram aquilo que foi possível ao seu tempo e modo. E graças a Deus quis o destino e a felicidade que nós tivéssemos a presidente Maria Helena Póvoas, oriunda do 5º Constitucional, eleita, a única mulher eleita presidente da OAB, por 2 vezes a presidir a nossa instituição, agora eleita para presidir o Poder Judiciário. Já tinha presidido o TRE, também numa gestão extremamente participativa da ordem, e nós temos feito uma gestão, como eu disse, de mãos duplas, pensando na advocacia, mas mais que isso, pensando no cidadão, na efetiva distribuição da justiça, de modo que, obviamente, nós temos aí algumas cobranças que precisam ser feitas e que estão sendo feitas, mas, graças a Deus, a pandemia nos permitiu, e após requerimento e cobrança da Ordem dos Advogados do Brasil, ao contrário até de alguns setores do Poder Judiciário, de servidores principalmente, que não queriam a abertura do Poder Judiciário, a desembargadora, atendendo a um pedido da ordem, determinou a reabertura das portas do Poder Judiciário com atendimento presencial à advocacia, aos atores indispensáveis da administração da justiça, e paulatinamente começa a ter atendimento ao público geral. No primeiro momento, atendimento somente para advogados, Ministério Público, defensores, e permitindo o ingresso no fórum de juízes e servidores. Então, ela atende um pleito da ordem que nós... e é muito simples, essa discussão é uma discussão que eu travei, com muita transparência e seriedade. O Poder Judiciário é um poder essencial da República. Se nós temos um Estado democrático de direito, vigente na democracia, nós temos os poderes que funcionam harmônico e independente. O judiciário talvez é o principal deles, o poder responsável pela pacificação social. E aqui não estou comparando com o executivo e o legislativo, que são também importantes. E aí seria inconcebível, né, professor Limério? Você ter aí shoppings abertos, restaurante aberto, bares funcionando, salão de beleza, academia, e o Poder Judiciário de portas fechadas. Foi essa discussão que travamos aqui em Mato Grosso, e como coordenador do Colégio de Presidentes, levei ao ministro Luiz Fux esse debate com ele, despachando com ele, que o Poder Judiciário precisava cumprir a sua função, e aqui não estou a comparar o atendimento remoto com o presencial. A nossa profissão ela é indispensavelmente o direito, é o contato, é o olho no olho, é o despachar, é o convencimento. E para isso nós precisamos de um Poder Judiciário de portas abertas. Caminhando para o final, professor Orenberg. Mas muito rapidamente, presidente, no mês de maio agora, o senhor e representantes do Tribunal de Contas do Estado se reuniram para uma grande discussão que o tema é muito salutar. Programa de integridade da administração pública. Qual é o resultado prático desse encontro, desse debate, dessa discussão com os integrantes do Tribunal de Contas do Estado? Isso é a nova sistemática que passa o compliance,
falamos também, compliance é uma coisa, óbvio, é esse tema que você me pergunta. Mas a reboque disso é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma novidade para o brasileiro, uma novidade para o Brasil, as empresas terão que investir. E mais no programa de integridade, de compliance, assim como nas empresas particulares, que já têm os seus programas hoje, já é muito comum e o direito vai evoluindo. Lembra das cláusulas arbitrais? Antes você quase não via as cláusulas arbitrais nos contratos. Hoje você já vê em grandes contratos das grandes corporações, quase que comum a cláusula arbitral, que qualquer desavença desse contrato será discutido no tribunal de arbitragem, não da justiça comum. Agora nós temos aí o programa da integridade, do compliance. Hoje as empresas privadas, a grande maioria delas já tem os seus departamentos de compliance, que os funcionários, os colaboradores, assinam um comprometimento de se não envolver em programas, vamos chamar assim, não republicanos. E agora chega na administração pública. Qual? O dever da administração pública em realizar a contratação com empresas que tenham o seu programa de integridade devidamente implantado. Isso é novo, então o Estado ia lançar mão de uma legislação já determinando o cumprimento do que diz a norma federal, é um decreto, e nós fomos até o Tribunal de Contas para chamar o Tribunal de Contas, a Casa Civil, e junto com o Ministério Público de Contas também e a OAB, analisar essa legislação do Estado para que ela possa soltar isso na rua, porque isso é uma obrigação para a empresa. Isso vai causar um impacto diretamente no pequeno, por exemplo, fornecedor do Estado, que muitas vezes não tem recurso suficiente neste momento para implantar um programa de integridade na sua empresa. Então esse fornecedor poderia estar alijado de fornecer ao Estado de Mato Grosso. Então o que nós queremos saber? Que seja implantado com a serenidade, com a cautela, com o avançar e o caminhar de forma paulatina, preparando cada um de nós para que esse programa de compliance possa ser estruturado. Bom, eu vou retomar aqui um assunto que você estava falando no bloco anterior, que são essas visitas, rapaz. Eu estou aqui impressionado e pensando, rapaz, ele está visitando para baixo para cima aí, não sei quantos mil quilômetros já percorrido em 6 anos, e aí a gente não pode esquecer que estamos ainda numa pandemia, não é, o Leonardo Campos? Uhum. Eu queria que você fizesse uma análise aí disso, do risco. Concordo, todo mundo concorda que tem que ter o contato direto, olho no olho, tem que ter, mas tem que ter também essa percepção de que o negócio é muito complicado, ainda que estejamos caindo, não é, vendo os números caindo. Por exemplo, tivemos uma perda, várias perdas na advocacia mato-grossense. Dr. Valdir Caldas, por exemplo, se foi, nos deixou, não é? Entre outros e tudo mais. Não é muito perigoso, não era tempo de dar já que estão falando de carro, dar uma pisadinha um pouco no freio? Paulo, obviamente que nós não seríamos irresponsáveis de fazer qualquer reunião se não fosse adontado todas as medidas de biossegurança. Fazendo até uma parte, na última sessão do Conselho, na sexta-feira, nós homenageamos a desembargadora Maria Helena Povas e todos os seus familiares, por ocasião do centenário do também advogado Lenine de Campos Povas, uma personalidade do nosso estado que tem referência nacional e internacional, inclusive ganhando prêmios internacionais. E outra que foi homenageada foi o grande e saudoso Valdir Caldas, talvez a maior expressão do Tribunal do Júri. A voz mais imponente do direito de defesa, infelizmente, foi levado pela pandemia, e nós inauguraremos no final de agosto, através da Caixa de Assistência, o escritório compartilhado, que fica ali ao lado no estacionamento da advocacia, ao lado do Fórum Civil. É um escritório onde o advogado vai poder utilizar, é um apoio ao advogado, ao jovem advogado, ao advogado do interior. E esse escritório levará o nome de advogado Valdir Caldas. Opa, que bom, hein? Nosso grande, um exemplo, principalmente para mim em especial. E obviamente a gente só vai para o interior do estado, Paulo, respeitadas as medidas de biossegurança, distanciamento, a capacidade reduzida das sedes das subseções ou dos locais do encontro, todo mundo de máscara, álcool em gel, e onde, obviamente, a cidade permite a reunião de pessoas. Repito, com a capacidade extremamente reduzida. E amanhã, terça-feira, dia 3, nós teremos a satisfação novamente de fazer, após março de 2020, a primeira entrega de carteiras a novos advogados presencial na sede da Ordem. Então, obviamente, que aqueles advogados que receberão a sua carteira, que não quiserem ir na sede da Ordem, receberão as suas carteiras no sistema da Arvitru, mas nós retomaremos a solenidade. Assim como no interior do estado, o advogado que não tem a possibilidade de ir ou não se sente seguro para ir, mesmo com as medidas de biossegurança respeitadas, obviamente é um convite para ele debater o destino da sua instituição. Não, verdade, tomando os cuidados aí, né, porque aos poucos as coisas vão voltando ao normal. Professor, cabe mais um aí para encerrar aqui o programa. Mas muito rapidamente, presidente, vão fazer 6 anos
a sua gestão, na verdade, 2 gestões, qual é o balanço, qual é o ponto mais importante que, de fato, a diretoria, a sua gestão conquistou e um erro cometido por essa mesma gestão? Pedi para você responder em 2 minutos para a gente encerrar o programa. Agora, professor, obrigado pela pergunta. Como eu disse, eu divido o sucesso dessa gestão com todo advogado e toda advogada que nos ajudou, direto e indiretamente. É um trabalho voluntário, nós abdicamos nosso escritório, abdicamos nossa família. Eu acho que os pontos positivos são a defesa intransigente das prerrogativas da advocacia. Nunca se viu na gestão da ordem, com todos os respeitos, de uma forma tão incisiva. Nós conseguimos conquistar aí a criminalização, a violação das nossas prerrogativas nesta gestão. A lei de abuso de autoridade foi aprovada nessa gestão com o trabalho da ordem, tanto estadual como federal. Nós tivemos avanços memoráveis, por exemplo, na questão do dativo. Vamos finalizar uma meta que impus lá em 2016. Era um sonho que vem desde a gestão do presidente Ciel Tavares. E se Deus quiser, nós vamos conseguir entregar mais isso para a advocacia. Contagem dos prazos em dias úteis, tanto nos processos do Estado de Mato Grosso, a nível estadual, como em vários municípios. As férias forenses, onde suspende-se os prazos nos processos administrativos de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Essas foram, rapidamente, nesses 2 minutos, talvez as principais conquistas. Defesa das prerrogativas, dos honorários e devolver para a ordem a representação da sociedade civil organizada, como nós fizemos nessa audiência pública da BR-163. Ok. Presidente da OAB Mato Grosso, Leonardo Campos, aqui conosco. Esse é o mês do advogado, né? Mês de agosto. Lançamos a programação hoje de todos os meses. E tem aí o tal do OAB Leads, não é? Que foi lançado também hoje. É Leads que fala, não é? Isso, Leads de liderar. De liderar para a sociedade e para a advocacia. O que vem a ser isso aí? Só para dar uma pinceladinha. É o mês da advocacia, nós teremos aí, Paulo, 35 eventos ao longo. Começamos hoje, lançamos hoje com o Jovem Advocacia, até finalizando com a live cultural, que é onde advogados que detêm aí certa feeling musical se apresentam numa live conduzida por nós, onde os advogados são os cantores. E nós teremos aí mais de 350 palestrantes, quase 200 horas de eventos híbridos, ou seja, presencial e virtual, levando para a advocacia o debate dos mais importantes e atuais temas do direito. Por isso, OAB Leads de liderar o debate. OAB Leads, a segunda edição, aliás, diga-se de passagem. E agora em novembro tem eleição, você não vai ser candidato, mas vai apoiar quem? Tem alguém no seu grupo? Seu grupo vai lançar um nome? Como é que é? Vai ter consenso? Como é que que está isso aí? Sim, Paulo, com certeza. Até eu não gosto de confundir as pautas, porque eu tenho dito para o nosso time que a pauta eleitoral ela não pode confundir com a pauta da gestão. Nós temos um compromisso com a advocacia até 31 de dezembro de 2021 e seguiremos cumprindo rigorosamente o que prometemos. Estou provocando aqui. O que prometemos em 2018. Nós vamos apresentar, sim, no processo eleitoral, no momento oportuno. Nós estamos com um grupo coeso, um grupo unido, que tem resultados para mostrar para a advocacia e caminharemos, conforme já noticiado em alguns veículos de comunicação, com a candidatura da nossa vice-presidente Gisela Cardoso. Ela quem liderará o processo em nome da advocacia mato-grossense e deste grupo que comanda a Ordem dos Advogados do Brasil. Então tá aí, o nome da doutora Gisela é o nome da situação aí para suceder aí o Leonardo Campos, que enjoou de ser presidente, agora vai só acompanhar de perto, vai só ajudar. E eu quero agradecer aqui, viu, Leonardo, por ter vindo aqui mais uma vez. É muito bom quando você vem aqui, porque a gente traz realmente tudo aquilo que diz respeito ao universo do nosso advogado mato-grossense, que merece nosso respeito. Muito obrigado por ter vindo. Receba nosso abraço também, a classe, né, dos advogados também. Os advogados recebam nosso abraço aqui do programa Opinião. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez a você, Paulo, especial amigo, professor Ludwig, sempre uma referência e saibam vocês, todos que viram aqui, que quando o professor Ludwig fala, você disse isso tal ano, rapaz, você rememora você expressando. É muito bacana essa forma e muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes, a todos os advogados e as advogadas. Me permita, Paulo, usar esse importante espaço para celebrar o mês da advocacia. Quero celebrar o mês da advocacia em parceria e no agradecimento com cada um dos senhores que nos ajudou de forma voluntária, de forma dedicada, de forma cada um a seu tempo e modo como pôde. Então quero mais uma vez parabenizar os advogados e parafrasear no professor Nuremberg, que sempre é um entusiasta da democracia. Eu não tenho dúvida nenhuma, professor, nesses tempos de pandemia, se não fosse a advocacia, os mais de 1.200.000 profissionais, homens e mulheres, atuando no Estado Democrático de Direito, a democracia no nosso país estaria comprometida.
Só houve distribuição de justiça nesse período da pandemia, porque nós temos aí esses guerreiros e essas guerreiras espalhados pelo Brasil inteiro, em qualquer dos rincões, lutando muitas vezes contra todas as adversidades. Dificuldade de acesso a juízes, a promotores, a delegados, isolados e sozinhos nas delegacias espalhadas por esse Brasil. Mas sempre levando a voz do cidadão, sempre defendendo o direito do cidadão, e vocês são responsáveis efetivamente pela manutenção do Estado Democrático de Direito. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado aí ao Leonardo Campos, presidente da OAB Mato Grosso, conosco aqui. Lorenberg, a gente se encontra amanhã. Até amanhã. Sabe com quem? A gente recebe amanhã ao vivo às 7h30 da noite aqui o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes Ferreira. Um balanço e também vamos apertar, que o Lorenberg já começou a fazer pesquisa ali, ó, de 5 anos atrás, 10 anos atrás, para a gente tirar informações aqui plausíveis e importantes para o seu conhecimento, telespectador. O governador Mauro Mendes ao vivo às 7h30 da noite, nessa terça, aqui na TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Fica bem, fica com Deus também.